Olá, povo abençoado. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui. Meu nome é Fabrício, estamos no nosso podcast, iniciando o primeiro episódio de 2026, né? Com enorme alegria de nós estarmos aqui trazendo, né, temas, né, que venham, né, nos trazer a realidade daquilo que nós estamos vivendo, né? E hoje nós temos um conteúdo bastante envolvente a família, as crianças, né? E deixa aí o seu like, nos siga nas redes sociais, né? Acompanhando nossos eventos, né? Para que possamos ter aí um engajamento melhor, né? E temos hoje aqui, né, uma pessoa, uma convidada muito especial, né, graduada em psicologia, que é a nossa doutora Tayla Duarte. Fique à vontade para se apresentar, Tayla. Obrigada. Meu nome é Tayla, eu sou psicóloga formada pelo Pitágoras, né? Já faz uns 3 anos mais ou menos. Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em neuropsicologia, né? Porque eu gosto muito de estudar o cérebro, o funcionamento do cérebro. E eu trabalho principalmente com crianças hoje, com regulação emocional, né? Principalmente ensinando as emoções, que é a psicoeducação das emoções. E gosto bastante dessa área também. Correto. E a primeira pergunta que nós queremos fazer à doutora é: o que te motivou a escolher essa psicologia infantil? Olha, a maioria das perguntas, a gente ouve essa pergunta na faculdade, né? O que te motivou, né, a estar aqui? Todo mundo responde praticamente assim, porque eu queria me entender melhor, né? Mas não. Eu, na verdade, eu fui essa criança que precisou de ajuda um dia e eu não tive. Então, ali, quando eu era criança, por volta dos meus 10 anos de idade, assim, eu pensei, eu vou virar essa pessoa, então, para eu ajudar outras crianças a não passarem pelo que eu passei. E hoje, né, olhando para o mercado, né, hoje nós temos a psicologia, né, que está aí para auxiliar, né? Antigamente, os pais eram na base do puxão de orelha, né? E nós temos aí essa área. E quanto tempo você atua nessa área? Tem cerca de 3 anos. 3 anos, né? 3 anos. Então você já tem visto bastante coisa, ouvido bastante coisa, né? Nossa, aprendo demais. Um aprendizado enorme. E o que mais te encanta em trabalhar, né, com as crianças pequenas? Eu gosto muito da sinceridade das crianças, tá? Da criatividade. Teve uma vez que eu estava acompanhando uma criança na escola e a gente estava passando um corredor. Certo. Um menino de 4 anos, né? Tava segurando a minha mão e ele virou para mim e falou: tia, por que eu não posso correr? Esse aqui chama corredor. Interessante, né? Até hoje eu não tenho resposta para ele. É interessante, porque a criança, ela, na sua verdade, né, ela quer entender algumas coisas que nós como adultos fazemos, né, e tem uns questionamentos. E falando também aqui sobre a área do desenvolvimento da criança, desenvolvimento emocional, né, quais são os principais sinais e dificuldades emocionais na infância? A escola é o principal indicador de que alguma coisa está errado. Quando a criança chega na idade de ir para a escola, né? Se por acaso, porventura, os pais não perceberam em casa, né? Porque o modo como a criança é criado molda aquilo que ela chama de normal. Certo. Então, para ela, aquilo ali é normal. Quando ela chega na escola, o professor, que já está acostumado a lidar com outras situações, vai observando e falando: essa criança está com dificuldade nisso aqui. E vai chegando com um jeitinho, né? Nos pais vai falando: olha, leva o seu filho num psicólogo, porque eu acho que precisa ver isso daqui. Tem sempre que ter um jeitinho especial para conversar. E é importante, né? Esse tete-a-tete da escola, né? Com a criança, entender, né? Levar para um lado psicológico, levar a uma pessoa especializada, né? Para que até mesmo para correção, para o pai, por muitos pais talvez agem com a criança de uma forma assim: esse menino é muito levado, esse menino não foca em nada, mas talvez precisa desse acompanhamento, né? Com certeza, nem só para ficar, para dar sossego em casa, mas para conseguir entender e aprender, absorver do jeito que o cérebro da criança vai conseguir interpretar melhor e para ele virar um adulto funcional quando crescer. E você acha que assim, alguma pressão de dentro de casa, alguma forma talvez que o pai e a mãe agem com essa criança também possa envolvê-lo nessa parte emocional de aprendizado? Com certeza. Se tem aquele professor que grita, o pai que grita, que fala que vai bater se o filho não fizer o dever de casa, aí... Porque, principalmente a gente que é pai, né? Eu tenho pai de um rapazinho de 10 e uma menininha agora de 2 anos e pouco. Então você vê que muitas vezes a gente está no dia a dia de trabalho, cansativo, a gente chega até mesmo meio bravo. É onde hoje eu falo com minha esposa: vamos respirar,
Talvez a gente está sendo muito enérgico com as crianças com problema pessoal, né? Isso interfere muito também nessa parte emocional, né? Sim, o cérebro infantil, ele tá ali fresquinho, pronto para aprender tudo que foi ensinado. Então, ele não sabe ainda o que caminho que vai, né? Se isso aqui tá certo, porque eu vejo meu pai e minha mãe fazendo, então eu aprendi assim, então é o certo. Ele não sabe diferenciar, porque quando ele chegar no mundo lá fora, né, tiver contato com a escola, com outros ambientes, ele vai achar que aquilo ali que ele aprendeu em casa é o certo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está ensinando hoje. E também cada criança tem o seu próprio desenvolvimento, né? Tem. Cada um tem o seu jeito de criação, né? E de alguma forma, isso emocionalmente também, a criança se sente um pouco oprimida, né? Tem essas questões na parte emocional, né? Talvez uma criação, igual a gente falou no início, da pressão do pai, da pressão da mãe, né? Aí você vê que cada um, não é todas as crianças que usam o mesmo padrão, correto? Exatamente. Doutora tem a... Na faculdade que eu diga, tá? Igual a gente estava falando antes aqui, eu descobri o diagnóstico de autismo tardio, né? Faz um ano aí mais ou menos que eu recebi o laudo. E hoje eu entendo que o jeito que os professores na faculdade administravam a matéria e os meus amigos, meus colegas de turma entendiam e faziam aquele raciocínio assim do início ao fim, falando, então isso aqui, aquilo ali. E eu estava lá no início ainda tentando digerir o que o professor falou. Nossa. E eu olhava para ele e falava assim, como que você entendeu isso tudo? Aí a gente foi entendendo que cada um tem um jeito de entender e de raciocinar. É por isso que tem muitos que vão... Principalmente na área da escola, tem muitos que vão muito além, né? São pessoas hiper inteligentes, mas exatamente porque talvez tenha esse controle emocional, né? Que eu acho que você vai muito de um controle emocional, de entender talvez o que o professor está ali na hora, do momento, explicando, né? E entender a criança emocionalmente essa fase para ter um tratamento. Eu acho que é ideal, né? E as escolas hoje, graças a Deus, estão evoluindo, né? Porque antigamente era não, chama o pai, chama a mãe, puxa a orelha que o menino não quer aprender, né? Hoje tem esse olhar diferenciado, né? De entender que aquela criança precisa de ajuda e já redirecionar para uma pessoa que pode ajudar. Correto. Aí é bater e bater. E como as emoções se manifestam nessa fase da infância? Na infância é uma forma muito bonita, porque assim, a gente ensina, o maior ensinamento para as crianças hoje é observando. Eu observo como que meu pai age desse jeito dentro de casa, como minha mãe age quando ela tá desse jeito, e ali ele tá tipo copiando tudo que você tá ensinando, ele tá copiando tudo, tá observando tudo. Então, tudo que a gente vai vivendo mesmo, eles estão ali de olho, eles estão assim, observando, investigando tudo, porque eles vão fazer igual, eles vão repetir isso daqui pra frente. Então, quando eu pego, assim, para trabalhar crianças com psicoeducação emocional, certo. Eu ensino sobre cada emoção separada, né, em tempos diferentes, e como que cada uma funciona no cérebro, certo. Como que a gente trabalha cada uma delas, por exemplo, a raiva, como que a gente identifica a raiva, o que a gente faz quando sente raiva. Teve uma criança que uma vez a gente estava nesse processo aí, né, de psicoeducação da raiva, ela chegou em casa no mesmo dia, ela já identificou que a mãe dela estava com raiva, nossa, passando um aperto dentro do carro, falou, mãe, você tá com raiva, né, toma aqui meu balão, a professora lá, a tia, falou, enche ele, depois você respira, bem fundo, assim, comigo, ensinando a mãe, guiando a mãe. Né? E essa interação da criança, ela é bem verdadeira, né? Quando você senta com a criança para explicar ela capta aquilo, ela quer transmitir aquilo, né, para os pais, né? É genuíno, é muito bacana mesmo. E eles trazem para mim esse feedback, né, e leva também o que aprendeu lá para dentro de casa. É bacana demais. Aí vira a família, começa a entender, né? Porque quando o pai, a criança está passando por um acompanhamento e tem essa didática, que o pai entende, a mãe entende, né? Muda totalmente, né, o comportamento, né? Completamente. Dentro de casa, na escola, né? Relato também que eu já ouvi das crianças acalmando os coleguinhas, né? Falando, você tá triste, pode chorar, eu tô aqui com você. Respira. Respira. Muito legal. A família, né, ela é fundamental, a gente sabe disso. Aí qual é o papel da família na saúde emocional de uma criança? A família é um ambiente que eu chamo de rede de apoio. A rede de apoio ela é importante para guiar o caminho que aquela criança vai seguir para chegar no adulto que ela vai se tornar. Certo. Então, eles guiam ali, né? Se aquela criança vai ter acesso a estudo,
se vai fazer parte de uma rede religiosa, se vai ter acesso à educação, se vai ter área de lazer. Tudo isso assim para ir desenvolvendo diferentes partes, né, do aprendizado daquela criança. Então, se é uma criança que cresce num ambiente muito precário, que não tem acesso à escola, nem à saúde direito, então aquilo ali já vai moldar o jeito que ela vai crescer e o ambiente que ela vai ingressar no futuro. E isso pode refletir também a sociedade, né? Com certeza. Uma criança talvez cresça num ambiente que não é tão para ela saudável emocionalmente, ela torna uma pessoa agressiva. Sim, né? Tem uma palestra que eu fiz uma vez lá na igreja que eu estava explicando sobre a ansiedade no cérebro humano. Aí eu fiz uma trajetória explicando como que funciona esse processo assim que começa na infância, na juventude e na adolescência ele transforma um pouquinho e na hora que chega lá na fase adulta e idosa, ele transforma de novo. Nossa. Então é um sentimento que a gente tem que vai crescendo entre a gente vai mascarando, vai moldando ele e ele continua com a gente a vida inteira, assim, a gente só aprendeu a mascarar de um jeito diferente. Tipo ansiedade, Entendi. né? Na infância, por exemplo, existe ansiedade ali de separação dos pais, né? Medo de ir para a escola, medo de ficar longe do meu pai me esquecer aqui. Aí na adolescência vira um medo de ir mal na prova, medo de dar tudo errado. Já na fase adulta e partindo para idoso, assim, tem medo de novo, medo de esquecer as coisas, medo de não conseguir fazer mais as necessidades sozinho, tomar um banho sozinho. Alcançar os objetivos, né? Isso. Principalmente para a juventude também, né? Chega numa fase que nós estamos vivendo aí, muita coisa acontecendo, mas será que eu vou casar? Será que eu vou chegar a ter uma família, né? Porque assim, se a gente olhar a realidade do país, talvez muitos sonhos, até mesmo pela carência que está tendo de pessoas que envolvam nessa área educacional para dar um norte. Eu falo porque assim, eu trabalho com pessoas e assim a gente vê pessoas que estão formando, terminando o cursar o seu nível superior e tá assim, o que eu vou fazer depois que eu cursar, né? Então acho que o emocional também dessas pessoas são bem atacadas, né? Nesse ponto de vista de saber do amanhã, né? É verdade, porque assim, quando a gente quer aprender uma profissão, a gente vai lá e faz uma faculdade dela. Quando a gente quer aprender finanças, a gente vai lá e faz um curso. Agora, quando a gente quer aprender sobre a área emocional, a gente não faz nenhum curso. E aí, como é que fica isso aí? A gente tem que olhar um pouquinho mais para essa área, né? Igual a gente vai aprender a cozinhar, a gente vê um vídeo, aprende, faz uma aula de culinária. E aí a área emocional fica, às vezes, muito para trás. Realmente, você falou tudo agora. A gente preocupa muito só em fazer, mas não entender, né? Como é que é feito. Acompanhar realmente. Como impor limites, né? Sem prejudicar o emocional dos filhos. Eu gosto muito de fazer combinados. Combinado, é aquela frase, né? Combinado não sai caro. Não sai caro. A gente faz combinados com criança. E aquilo ali que você prometeu para a criança, você tem que cumprir. Então, você planeja o que você vai combinar com as crianças e faz ali um quadrinho combinado com fulano de tal. Aí faz as regras, né? Por exemplo, você quer diminuir o ritmo de tela da criança? Você fala, olha, fulano, precisa diminuir um pouquinho aqui porque vai fazer bem para você vai ficar menos ansioso, vai dormir melhor e para aproveitar mais o dia com você. Então, você vai usar o videogame, assim, de tal hora até tal hora. Depois a gente vai fazer uma atividade em família. Certo. Nós vamos sair juntos e criança gosta de previsibilidade. Então, eu vou perder aqui um pouquinho, mas eu vou ganhar aqui outra coisa. Aí, fez o combinado. Beleza, fulano? Beleza. Aí começa, né? Claro que no início, quando a gente fala de tirar a criança de uma tela, vai ter resistência. Correto. Já é esperado. Até briga, né? Até briga muitas vezes, pirraça, vai ter mesmo no início, porque a criança está acostumada ali a redirecionar a atenção toda para a tela, então quando você tira dele, ela não sabe o que fazer, não sabe o que faz com aquilo que está sentindo. E aquilo prende muito, né? A tela prende muito, tanto o celular, como o notebook, como a tela, a própria televisão em si. Aquilo prende a criança de uma forma que até para comer, deixa de comer, né? Exatamente. Não é feito para criança, mas é moldado para prender a atenção da criança, né? Que equipamento tecnológico, né, tem um limite aí de idade.
Mas aquelas luzes ali piscando o tempo todo, musiquinha que agarra na cabeça, aquilo ali prende a atenção e aí na hora que a gente vê a gente tá vidrado assim, passou 1 hora. A matéria de escola não aprende, né? Mas Não aquilo aprende. ali é 10 minutos que ficar ali é pra vida toda, né? Pra vida inteira. Isso. Pergunta pra você ver uma pessoa da minha idade assim, quem que é o Naruto? Te fala os episódios direitinho. Agora, o que aprendeu na 5ª série? E será por que, por exemplo, a gente tem exemplo dentro de casa que talvez você pega uma coisa mais simples para criança, uma coisa mais objetiva para criança aprender, mas sempre o foco dele está naquele lado mais errado. O cérebro da criança às vezes tende a ir para esse caminho porque, assim, gosta de um trem errado, né, criança? Gosta de um negócio assim, que é proibido, o cérebro, opa, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Exatamente. Mas aquilo que é certo, às vezes é mais custoso, o cérebro vai ter um esforço maior, então a gente prefere cortar caminho do que ir para aquele lugar que é certo e que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Realmente. Até para os pais, né? Deixa à vontade. Para os adultos também. A hora que resolveu aqueles. Ele vai sair dessa, ele vai ficar maior, ele vai entender. Meu filho tá quietinho com o celular, deixa quietinho. E aí vira um adulto ansioso quando cresce. Aí eu tô aprendendo, também puxando minha orelha. Qual a importância desse diálogo dos pais dentro de casa? É fundamental ter um diálogo dentro de casa, tá? Porque quando você consegue estabelecer uma conexão com a criança, ela vai te contar como que foi o dia, o que ela sentiu, o que o coleguinha fez. Aí vai aprendendo a expressar as emoções dentro de casa para não guardar aquilo tudo dentro dela e desenvolver um transtorno, né, mais para frente. Então, aprender a conversar, dialogar. Gosto muito também da comunicação não violenta. Existe um outro caminho para expressar aquilo ali que você quer falar, mas sem gritar com a criança, ou sem a criança gritar com o pai, né? Existe outro jeito de falar, de um jeito melhor de falar, sem machucar. Porque o gritar, automaticamente, você está influenciando ela também a gritar, né? Que ela vai aprendendo, né? E ninguém se ouve. Ninguém se ouve. Um grita, outro grita e ninguém se ouve. E lidar com aquelas birras, né? Com aqueles comportamentos desafiadores, por exemplo, você tem uma criança pequena, ela está na frente de uma tela do notebook, de um celular, que seja, aí você tira, né? Aí começa aquelas birras, né? Como lidar com esse comportamento? Olha, com a minha experiência, né, que eu já acompanhei muitas birras com crianças com autismo, o que eu costumo fazer? Eu vou validar aquela emoção ali, né? O que aquela criança está querendo transmitir com aquele comportamento de frustração, de raiva, de choro, o que ela está querendo me falar com aquilo ali. Às vezes ela não sabe falar em palavras, mas o comportamento vai falar que tem alguma coisa errada. Entendi. E aí é hora de usar toda a empatia que a gente tiver para tentar entender o que está acontecendo com aquela criança e contornar, chegar num caminho melhor. Como que eu posso ajudar? Pergunta, fulano, o que está acontecendo? Eu tô com raiva. Tá com raiva de quê? Aí vai estimulando ela a falar e aí a raiva vai passando. Você vai dialogando com a criança e ele vai te falando, tô com raiva porque o colega da minha escola me bateu. Falou, ele bateu? E aí, o que você fez? Falou, eu bati de volta. Isso é certo? Não. Aí a criança já vai acalmando e vai levando ela uma reflexão. Olha, eu bati no fulano, não tá certo, eu aprendi uma coisa aqui. E pra pirraça dentro de casa, birra dentro de casa, aí fala, fulano, desliga a televisão, vem almoçar. Aí a criança tá lá na sala, não, eu quero comer na sala. Geralmente o pai deixa quieto lá, né? Deixa quietinho então para não me incomodar. Mas aí, vamos supor que existe essa situação aí da criança que precisa ir almoçar com a família na mesa e não quer e tá com pirraça. Aí conversa o fulano, é um momento em família, né, muito importante, a gente quer você aqui com a gente, vamos fazer esse combinado, a gente almoçar junto aqui? Vai ser muito legal, né? Me conta seu dia, eu quero saber. Aí ele vai se sentir ouvido, falar, tem alguém que querendo a minha presença. Talvez seja até com a gente um dia muito corrido, né, principalmente para os pais, muito corrido, aí aquele momento que ele tem um filho com os pais, né? Nem que seja falar assim, e aí, tudo bem? Você tá bom hoje? E o excesso de cobrança, ela pode afetar essa autoestima da criança? Pode muito, porque pode gerar um efeito reverso, né? Excesso de cobrança pode ser que a criança sobrecarregue, não sinta que não dá conta de fazer as coisas, que nunca vai ser suficiente em área nenhuma, porque, por exemplo, foi muito cobrado lá atrás para tirar sempre nota 10,
para entender todas as matérias, para passar no cursinho, para entrar numa boa faculdade, para tirar nota boa na faculdade. E aí, na hora que ela assusta, ela é uma pessoa assim que nada vai satisfazer. Porque ela vai se cobrar agora daqui pra Cria um frente. medo, né? Com certeza. Vai ser para a vida toda, né? Medo de ser insuficiente, medo de não dar conta, medo de não gostarem, medos que vão crescendo cada vez mais. Por causa da frustração, né? Da Isso. incapacidade, né? Hoje nós vivemos muito isso, né? A gente vê uma sociedade assim de jovens, pessoas que poderia estar até bem na vida, mas por causa desse autoestima, né? Talvez foi lá no início, poderia ter sido remediado, né? Aí vai vivendo, convivendo com isso. Aí chega na fase adulta, o trabalho é maior, mas ainda dá para trabalhar. E pode virar aquele medo que paralisa, né? A pessoa não consegue entrar na profissão, não consegue exercer aquilo que estudou tanto tempo para fazer, trava, fica E talvez congelado. são ótimos, né? São ótimos naquilo que faz, mas na hora de fazer uma prova para um teste não consegue obter o resultado, né, Porque necessário. aquela vozinha interna fala assim, olha, não tá bom o suficiente, tem que esforçar mais. E nós falando aqui de escola, né? Como a escola contribui para o desenvolvimento emocional dessa criança? A escola, hoje em dia a gente tem bastante professores auxiliares, os professores estão mais capacitados para observar mais atentamente o que está acontecendo ao redor, né? Tem acompanhantes já dentro de sala hoje em dia. Então, eu gosto muito do contexto escolar, porque quando é uma escola bacana, né, que está atenta a criar assim, um ambiente mais acolhedor com as crianças, ela está preparando adultos mais fortes para a vida, sabe? Correto. Que vão ser mais funcionais. E eu acho que o governo em si, o governo estadual, o nosso próprio país, né, já está focado nisso, que a gente já vê várias escolas hoje, por menor que esteja o número de aluno, tem um psicólogo ali, de acompanhante ali, full time, o tempo todo, né? Então, eu acho que assim, a visão, ela está bem mudada nessa questão, né? Tem. Hoje tem as pessoas que acompanham, né, as crianças que precisam de uma necessidade diferente para entender aquela matéria, né, e agregar todas na mesma sala, né? E o que fazer quando a criança não se adapta ao ambiente escolar? Aí é a hora de procurar uma ajuda de um psicólogo, ver o que está acontecendo, onde que ela está com dificuldade, às vezes um neuropedagogo, um neuropsicopedagogo, para ver qual que é a necessidade que ela está tendo ali, que a escola não está conseguindo suprir, para agregar juntar essa união da escola, os profissionais e o aluno, e os pais junto, né? Uhum. Para criar um ambiente onde essa criança entenda a mesma matéria, só que de um jeito uma linguagem mais fácil para ela. História mais sociável, né? Porque aí ela vai estar no meio de um ambiente de demais crianças, mas entendendo, né? Entendendo a mesma atividade na língua dela. Tá vendo? Interessante. Isso tem que ser pessoas mesmo capacitadas, porque você tentar entrar na mente de uma criança tem que ser uma pessoa bem conhecedora, né? Porque muitas vezes, igual nós falamos aqui, o pai quer reprimir, o pai quer puxar a orelha e muitas vezes precisa de uma técnica, né? E só o psicólogo, uma pessoa entendida ali no neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, tem várias profissões hoje que tem esse olhar muito atento para o aprendizado da criança. A socialização dessa criança, ela influencia diretamente no comportamento dela? Influencia. Porque o ser humano, ele é um ser sociável, ele não é um ser sozinho, ele precisa estar inserido no meio com outras pessoas, né? Certo. Porque vai aprender a brincar como? Observando outras crianças, vai socializar, vai aprender a conversar direitinho, vai aprender a conviver, pedir emprestado um brinquedo, emprestar outro brinquedo, junto com outras crianças, né? A criança que cresceu sozinha, por exemplo, na época da pandemia, que cresceu num apartamento fechado, ela tem um jeito de socializar diferente da criança que está crescendo agora e que está tendo acesso à escola. Certo. É uma criança um pouco mais fechada, essa da pandemia. É uma criança um pouco mais fechada, que não teve assim, com quem brincar muitas vezes, porque não podia sair. Então, fechado, só recluso dentro de casa, né? E vai estar, consequentemente, mais ligado à tecnologia. E o medo também, né? Porque na época da pandemia, o medo instaurou, não foi só na criança, no adulto, nos pais, o que vai ser o amanhã? Porque isso poderia durar 1 ano, mas 10 anos, 20 anos, a vida toda, né? Exatamente. Então, interessante
né? E olhando, né, nós falamos aqui sobre essa área tecnológica, né, como nós vivemos na tecnologia, né? E qual o uso excessivo das telas pode prejudicar o emocional da criança, nós já comentamos, né? Então, assim, o que o pai poderia fazer, né, nessa questão de, muitas vezes, ele precisa fazer uma fazer dentro de casa, a mãe precisa fazer alguma coisa e o filho está ali, dá a tela para ele. Será que isso seria o melhor remédio para essa criança? Não. Eu gosto muito de inserir essa criança na rotina da família, porque ela faz parte da família, né? Certo. Então, dá uma tarefa para ela fazer. Vai lavar vasilha? Me ajuda aqui, fulano. Aí seca o prato, coloca lá. Vai guardar calçado, vai guardar compra. Me ajuda aqui, fulano. Vamos organizar assim. A criança gosta de se sentir útil, de ajudar também. Ela se sente pertencente. Certo. Aí, ao invés de dar uma tela para ela ficar lá quietinha, dar sossego e não encher o saco, põe ela para ajudar. Fala, me ajuda a carregar essa sacola aqui. Vai lá, coloca lá para mim. Coloca isso aqui lá no banheiro. Aí é um jeito de inserir ela junto com a atividade. E vai aprendendo, né, a lidar com as tarefas também do dia a dia dentro de casa. Exatamente, Né? vai ganhando mais responsabilidade também. Então, isso é tarefa que eu que cuido. E essas crianças menores, por exemplo, 2, 3 anos, que ainda não tem esse... Né, que costuma a mãe falar, a menina tá enjoada demais, põe lá, e não sabe nem falar direito, mas sabe. Porque, vou falar a verdade com você que acompanha criança mais do que a gente, mas como que esses bichinhos já nascem sabendo a tela? Você põe alguma coisa para eles ver no celular, eles mudam para o que eles querem, né? Entendeu? Talvez seria o mesmo padrão para que essa criança, mesmo menor, ela comece a entender. A criança, ela pode não saber falar ainda, mas observa tudo que os pais fazem, né? Então, se o pai está ali no celular o tempo todo, ela vai aprender que aquilo ali faz parte dela e que ela precisa fazer isso também. E como a tela é muito chamativa, muito colorida, fácil de mexer, só pôr o dedinho ali e acontece alguma coisa instantâneo, vai viciar o cérebro mais rápido. Eu acompanhava uma criança que, de tanto os pais deixarem assistir o YouTube, ela... acabava assistindo muitos vídeos em outras línguas. E essa criança começou a ser alfabetizada em língua estrangeira antes de aprender o português. Que é isso? Então, precisou mesmo tirar o acesso para que ela aprenda primeiro na escola o português, para depois aprender aquela aula estrangeira. E a gente tirava na escola também da aula estrangeira, porque aquilo ali ela já estava craque. Então, ela precisava primeiro o português. Aí a internet, às vezes, ensina muita coisa e às vezes não é a hora ainda, ou não é um bom conteúdo para aquela criança, né? A forma adequada também de se aprender, né? Isso. Porque a gente tem a forma correta do aprendizado. No português você segue um padrão, no inglês você segue um padrão, qualquer outra língua você segue um padrão, né? Muito interessante. Né, porque isso até pra gente que é pai, né, a gente já tá orientado, porque é muita informação e os pequenininhos que eu tô falando, eu tenho uma pequenininha lá em casa, no celular, se tirar arruma um desespero, entendeu? Então já são coisas que a gente tem que estar atento, né? E falando assim sobre essa, né, nós voltando aqui para a saúde emocional, né, falando diretamente sobre a saúde emocional, como ajudar a criança a identificar e a expressar o sentimento? Conversar é o caminho mais direto para que isso aconteça. Se houver essa dinâmica dentro de casa, a criança vai aprender a conversar com outras pessoas e com a família, vai entender que aquilo ali é o certo e que ela vai fazer assim. Agora, se não existe esse ambiente de diálogo, é bom já criar o quanto antes. Ensinar, fulano, como é que foi seu dia na escola? Como é que foi o culto na igreja? O que você fez hoje? Me conta o que você teve dificuldade de fazer. Aí, no começo, vai ter umas respostas frias. Foi legal. Não aprendi nada. Mas se incentivar, pode criar esse vínculo, né? Falar, que legal, o meu dia foi assim. Hoje eu fiz tal coisa, hoje eu vi não sei o que, eu lembrei de você. Aí aquela criança, um belo dia, vai falar, hoje aconteceu isso comigo. Aí... E vai contar todo o que aconteceu, né? Porque, igual você falou, quando você fala, a criança ela é muito verdadeira. Você falou, se aquilo chamou a atenção, ela vai te responder dentro daquilo que você perguntou. E vai ser direta. Se ela viu algo que interessou, ela vai contar toda uma história, né? Então, essa convivência do diálogo, né? Interessante. É o conversar, então, né? Para que ela possa expressar. O diálogo, né? A gente subestima, mas ele é muito importante. Antigamente, um tempo mais antigo, né? A gente não é tão velho, não.
Mas os pais, né, tinha muito isso. Os pais eram muito ignorantes, mas tinha um bate-papo. Não, vamos sentar e conversar. Nada desse negócio de nós ir dormir, cada um com a cara fechada. Vamos conversar. Então, eu acho que é muito, né? É uma das formas. Né? E a ansiedade infantil, ela existe? Existe. Existe principalmente com o excesso do uso de tela, que aumenta o comportamento de ansiedade. Porque se a criança está muito tempo focada ali, ela não está expressando emoções, ela não está conversando com alguém de verdade, ela não está vendo expressão de outra pessoa. Então, isso prejudica o que ela poderia estar aprendendo ali com outras crianças da idade dela. Então, você vai tirar aquela tela ali, você vai ter comportamentos semelhantes ao de abstinência por uso de drogas. Nossa, Deus, pesado. Porque a ansiedade, ela vai vir com força. Vai inundar, assim, ela não vai saber o que fazer com aquele monte de emoções. Porque para a tela é só olhar para a tela. Vai dar a resposta na hora, né? A tela olhou, dá a resposta na hora do que interativo, você toca ali, responde rapidinho, brilha um negocinho ali, consegue uma recompensa. E para criança não, você conversa, a outra pessoa vai te responder. Você expressa uma emoção, a outra pessoa vai ter outra emoção também. É uma ação, uma reação. E aí ela fica com a incógnita. O que eu faço com a outra pessoa? O que ela vai fazer? O que ela vai responder? Aí é a hora de descobrir como é que funciona esse universo da socialização. Nossa Deus. E não espera, né? Que criança, igual tem um rapazinho lá de 10 anos, que é uma ansiedade, se falar com ele que vai sair, nossa, e o pai, que hora? E nós vamos sair mesmo? E será por quê? Isso veio, a gente não via tanta criança ansiosa desse jeito, ou é porque não se falava tanto? Também, as duas coisas, que antigamente, sim, pode ser que exista um ambiente familiar de pouco diálogo, e pode ser que tenha também muita influência da tecnologia hoje, que deixa a gente cada vez mais ansioso, né? Fast food, mensagem rapidinha, notificação o tempo todo, estímulo o tempo todo. Então, isso acelera a gente funciona mais acelerado. Então, é bom também criar uma rotina, né? Você pegar essa informação e dividir em pequenas partes. Por exemplo, nós vamos sair. Que horas? Para onde a gente vai? Nós vamos para tal lugar, tal hora, tal evento. Por exemplo, nós vamos passear lá no Parque Ipanema hoje, 5 horas da tarde, e vai toda a família. Aí ele já tem uma previsão do que vai acontecer. Ah, que legal, eu vou nesse lugar, vai ser tal hora e minha família vai. Aí diminui um pouco da ansiedade. Então, explicar em partes menores o que está acontecendo é muito bom para as crianças, porque ajuda a se sentir também pertencente à rotina que está acontecendo ali e dá previsibilidade, que é muito bom. Porque ajuda ela a entender também, né? Porque a gente já tem assim, quando fala assim, fulano, eu vou tal horário, você já está aquilo ali, já está gravado, você nem fica relembrando aquilo, porque você sabe que tá, mas a criança não, ela fica ali, já passou a hora, já passou uma hora, como é que tá para chegar, né? Não vai fazer nada o dia inteiro, só esperando aquela hora ali, Realmente. Não vai conseguir fazer nada. Nossa, é uma ansiedade. E eu falo assim, mas assim, a gente, claro que essa ansiedade, ela pode ser também passada de pai para filho, né? Talvez isso a mãe tenha, o pai tenha. Ah, não, ansiedade não é genética, Não é genético, mas né? faz parte do contexto familiar. Se o pai e a mãe são ansiosos, a criança vai aprender a ser. Porque todo mundo está ansioso, todo mundo é ansioso, todo mundo dorme ansioso, come ansioso, levanta ansioso, então a criança é ansiosa também. Ela vai aprender a ser assim também. Porque e eu acho que é um dos mal que está, como diz, na população geral, né? Ultimamente a gente vê tantas pessoas ansiosas, isso já é influência talvez também, desde quando começou ali, o pai e a mãe não observou, né? A ansiedade é o novo normal, né? Não é normal, mas é comum hoje em dia, né? Todo mundo ansioso o tempo todo. E como os pais podem reconhecer nos filhos essa ansiedade? Olha, se for difícil de reconhecer no ambiente familiar, a escola vai avisar quando é criança, né? Vai falar, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Porque como a criança está crescendo naquele contexto onde para ela tudo é normal, então para os pais também vai ser. Aquilo ali é o normal da família, a dinâmica da família funciona desse jeito. Aí se a escola avisou que aquela criança ali tá funcionando diferente, aí é hora de prestar atenção mesmo no que ela está falando. Na escola também, né? Dependendo ali porque hoje a gente tem
um excesso eu falo talvez excesso, mas não seja, mas de matérias, né? E muita gente vê ali que tem alunos que estão lá em cima, outros estão naquele passo. Isso pode gerar também uma ansiedade de querer chegar, né? Pode. Acompanhar os colegas. Porque cada cérebro aprende de um jeito diferente. Alguns têm um ritmo mais acelerado, outros são mais devagar, outros precisam de um resumo para conseguir entender o que está escrito ali. Outras pessoas já bate o olho assim, já entendeu tudo. Então, a gente funciona de jeitos diferentes. Cada um aprende de um jeito diferente. Tem mente que parece que é um flash, né? A pessoa falou, ela captou ali, acabou a vida toda. Hoje você tem que ficar lutando. Eu queria ter uma mente brilhante assim, bater. Porque às vezes o jeito de falar aquilo ali que ela não está entendendo tem que ser outro jeito. Elaborar aquilo ali de novo de outra forma. Por causa da linguagem, né? O entendimento, né? Uhum. Quando é o momento certo de procurar um psicólogo infantil? Quando perceber em casa que está ficando muito difícil de conduzir a criação dos filhos, se está gerando muito estresse no casamento por causa da criação dos filhos, né? Não está sendo possível mais conseguir com a ajuda dos pais, se a escola está avisando, se a família está observando. Então é a hora de procurar, de levar, né, num psicólogo e ver o que está acontecendo, se é algo que pode ser ajudado agora ou se precisa fazer uma avaliação neuropsicológica para ver como é que está esse cérebro dessa criança, como é que ele está aprendendo, se tem alguma rotina que mudou, se é alguma coisa que aconteceu e a criança não soube falar. Então ela vai manifestar no comportamento. Então a primeira coisa que muda é o comportamento. E ele tem todo um passo a passo, né? Que alguém pensa assim, só procurar um psicólogo resolve. Não, ali tem a parte que é do pai, tem a parte que é do filho, né? Da criança, né? O psicólogo não resolve. 30 minutos de sessão uma vez na semana, o psicólogo não resolve. Precisa ser em conjunto com os pais em casa. Aquela criança ali, 30 minutos numa sessão, 50 minutos, uma vez na semana, ela vai reter o conhecimento e precisa ser trabalhado na maior parte, que é onde ela fica, que é a escola em casa. Então, muitos pais acham, né? É só levar no psicólogo ali, que ele faz lá, e chega em casa e dá a tela de novo pra criança. E fica bravo, né? Fica bravo, o psicólogo tá lá, não resolveu nada. Não resolveu nada. Eles chegam às vezes com a queixa assim, conserta meu filho, como se o filho fosse uma máquina. Uma máquina estragada. E não é assim. Criança é criança, precisa ser criança. E funciona de jeito diferente. Então tem que ser um conjunto. A gente não tem mais a energia que a criança tem hoje. Eles têm muita energia para gastar. A gente já passou disso, já está mais cansado, já está mais estressado, né? Então precisa ter um acordo aí que seja bom para os dois lados, né? Para gastar essa energia de um jeito útil, que vai funcionar e vai fazer bem. Aí vai passando passo a passo. Vamos supor, cada etapa, não sei qual o tempo que seja aí, 6 meses, você volta aqui, vai passando etapa para você entender e chegar ao que precisa chegar, né? Na terapia a gente vai identificar, né? Por meio de testes, de observação, de conversa, de jogos não eletrônicos, né? Para entender o que está acontecendo ali, qual que é a dificuldade, como que a gente pode fazer isso em casa, a gente vai adaptar isso aqui para a parte da casa, né? Junto com a criança sempre, faz a devolutiva com os pais, aí o pai traz uma queixa diferente, a criança mostra outra dificuldade, vai alinhando tudo, né? E é interessante, né? Eu fico olhando assim o doutor, a doutora que é capacitada para esse entendimento, e quando você vai num consultório, ele está conversando com os pais normal, a criança está ali normal, como se nada está acontecendo, e ali ele já está pegando ali onde precisa, né? O que precisa ser feito para ter aquela mudança, né? Não talvez repentino, mas no passo a passo para que chegue a um conteúdo tranquilo entre o pai, a criança, a parte emocional, né? Não. Na primeira conversa, eu chamo só os pais, que é a anamnese. Eu vou entender a queixa dos pais que está acontecendo sobre o Joãozinho, por exemplo. Vai só os pais. O Joãozinho fica em casa, fica com alguém lá, e aí eu vou ouvir todo o histórico, vou fazer algumas perguntas para saber melhor o que está acontecendo. E depois vem o Joãozinho, que eu vou observar ele agora. O que ele me fala, o que ele me mostra, o que ele diz que está acontecendo. E aí vou alinhar junto com a anamnese que eu fiz ali, com o estudo, junto que o Joãozinho está apresentando, que a escola está falando,
para chegar criar um roteiro adaptado, junto com a família, com a escola, para seguir a melhor forma para o Joãozinho. Legal, né? E como fortalecer esse autoestima da criança desde cedo? A criança gosta muito de elogio, funciona muito bem com a idade infantil. Chega e fala, eu tirei nota 8 na prova de matemática. Parabéns, fulano, que legal, você é muito inteligente, né? Funciona muito bem, ele se sente assim o máximo. Que meu pai tá me elogiando, eu sou alguém muito legal, assim, né? Fala, hoje o fulano lá tropeçou e caiu e eu não ri dele. O meu coleguinha bateu no outro e eu ajudei ele. Aí você fala, parabéns, fulano, muito bem. Ajudei a pôr o lixo pra fora, ajudei minha mãe. Eles gostam bastante. E se tirar nota baixa e o pai gritar, o que acontece? É complicado, é o reverso. Ai, vai ficar triste, vai chorar. Nossa, Deus do céu. Fica bravo com o menino. Mas é interessante essa autoestima, né? Porque desde cedo você já tem aquela criança, mesmo que ela não tenha talvez uma nota bacana na escola, mas não, meu filho, mas na próxima você vai dar certo, estudar um pouco mais, né? Sempre tá pondo pra cima, né? O autoestima daquela criança. Com palavras que não vão gerar ansiedade, né? No Joãozinho lá. Fala, ô Joãozinho, tirei nota 3 aqui, ixi, meu pai vai brigar comigo. Aí mostra lá e fala, o que tá acontecendo? O que você teve dificuldade aqui? Por que foi essa nota 3? Fala, não consegui prestar atenção não, tinha um barulho lá fora. Essa questão aqui, eu li errado. Meu colega falou alguma coisa lá e me atrapalhou. Aí fala, tá, então na próxima a gente vai corrigir isso aqui. Vamos mudar você de lugar. Ou vamos pedir à professora para te explicar a questão antes de fazer. Buscar um jeito para entender o que está acontecendo aqui, para a gente melhorar juntos. Bacana. Nossa, Deus. Tem muito assunto. Né? Tá vendo, pessoal? É tão bom a gente entender, né? A gente entender, porque a gente que tem crianças, né? Vocês que têm criança, né? Como entender, né? A gente sempre tá dando essa autoestima, né? Porque muitas vezes o pai cobra e falta autoestima. Aí vai criando aquela criança meio com medo do pai. Se o pai der um grito, meu pai é um monstro. E não é tudo isso, né? O autoestima, ele dá uma alavancada. E para nós já caminharmos aqui, né, para o nosso encerramento desse bate-papo aqui com a doutora Tayla, né? Que conselho você daria para os pais inseguros na educação dos filhos? Olha, eu recebo muitos relatos de pais que estão ansiosos, com medo, né, de estar estragando os filhos, com medo de não estar sendo o melhor tipo de pai que poderia ter sido, de achar que está fazendo a coisa errada. Eu falo assim, olha, não existe fórmula de bolo, não tem receita pronta, não. Mas é importante que você caminhe junto com o seu filho, sempre escutando, oferecendo apoio. Entender que perfeição não existe, perfeito é só Deus. Então, dá o seu melhor, mas sem se esgotar. Se precisar de ajuda, busque ajuda. Mas você não precisa ser perfeito, porque não vai conseguir. Pedir ajuda mesmo, porque, né, há muitas técnicas, né, a gente fala assim das pessoas que são estudadas nesse assunto, ajuda a achar um norte, né? Eu acho que o problema é que muitos pais ficam perdidos querendo ser o pai super pai e acaba virando um monstro, né, para essas crianças, né? Então tem que ter um cuidado. Né? E o que todo adulto precisa lembrar sobre a sua infância? Que ele já foi criança um dia, que ele já teve dificuldade de lidar com as coisas também, numa época diferente, mas a dificuldade existiu. É importante ele lembrar que aquela criança ele vai crescer e vai virar um adulto também, e ele vai se espelhar em você. Então, se preocupar com o que você está passando para frente. Correto. Existe alguma prática simples que melhore o emocional das crianças no dia a dia? Existe. Eu chamo de escutativa. Você vai escutar a criança falar. E conversar mais com ela. Diálogo. A gente subestima tanto o diálogo, mas ele é tão importante. E é de graça, não custa nada, né? Não tem que pagar, assim, para conversar com o seu filho, assim, R$30, vamos conversar. Não, ele é de graça. É só sentar com ele e falar, tô te ouvindo, me conta. Muitas vezes muda muita coisa, né? Muda. Esse diálogo, o pai e a mãe tirar esse tempo para sentar com o filho, entender o filho, né? Nossa. Muitas vezes eles se abrem com alguém que talvez está até pensando em outras coisas, né? Levando ele para outros caminhos, e tem o pai e a mãe que poderia dar ele
um norte, ouvir, né? Porque eu acho que o do diálogo é tão importante falar, mas o mais importante é ouvir, né? E muitas vezes a gente só quer falar e não quer ouvir. Exatamente. Aí é equilibrar essas duas coisas. Às vezes a gente só precisa de falar mesmo, de desabafar e ter alguém que escute. Mas às vezes a gente precisa falar e ir dosando, né? Eu vou falar, você vai me ouvir, aí depois eu vou te ouvir e você fala. Bacana. E é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui num bate-papo, né, com a doutora Tayla, já caminhando para o final. Eu já quero aqui, desde já, agradecer a presença da doutora Tayla. Eu creio que virá mais episódios com ela, né, principalmente nessa temática sobre criança. Né, nós vivemos aí num tempo tão difícil, né, para educar filhos, problemas, tantas doenças, né, que fala, TDAH, fala, não sei se é doença. Transtornos, né? Doença tem o sentido de que é contagioso. Transtorno é emocional. Então se fala tanto, igual a gente estava conversando aqui antes sobre TDAH, né? São tantos transtornos que têm aparecido por aí, né? Mas nós queremos aqui agradecer, né, a doutora Tayla pela gentileza de ter, né, nos atendido aqui nessa tarde, né? E curte lá, eu creio que ela vai trazer palavras de agradecimento, né, o Instagram dela, ou se ela tem algum canal no YouTube, né, para que nós compartilhemos, curtimos lá, né, os conteúdos que são de grande valia para a família, né, então que esteja aberto aí para seus agradecimentos. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite, né, e abrir essa porta aí para se surgir mais dúvidas, né, mais pedidos de ajuda, se houver mais assuntos, né, que as pessoas queiram abordar. Estou aí de portas abertas para receber e fico muito feliz com o convite, de verdade. Então é um privilégio, né, de termos aqui. Muito obrigado mais uma vez, né, que Deus continue abençoando o seu trabalho. Amém. Né, e creio que terão outros episódios. E para você, né, que Deus continue te abençoando. Curte lá as nossas redes sociais, né, a rede social da doutora é Tayla Duarte G ou psi.tayladuarte. Isso, aí você curte lá, né, inscreva, né, ao que você for ver esses episódios, né, transmita para alguém, né, talvez está passando pela mesma situação, né, e uma palavra, né, venha trazer o norte, né, para que nós possamos ter aí crianças saudáveis, pais, né, alegres por ter os seus filhos sempre saudáveis. Deus abençoe, até o próximo episódio.